Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que nos encontramos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus. Agradecemos a este Pai infinitamente misericordioso, a este Pai infinitamente bondoso, a este Pai infinitamente amoroso e justo, que nos concede constantemente oportunidades para a nossa melhoria. É preciso que nós aprendamos a agradecer constantemente a Deus, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos. É preciso que nós lembremos também constantemente de agradecer aos espíritos amigos, estes abnegados companheiros, estes abnegados trabalhadores do plano espiritual que constantemente estão do nosso lado para nos auxiliarem, constantemente nos intuindo para as melhores resoluções nas nossas vidas, as melhores escolhas para a nossa caminhada. E não podemos deixar de agradecer neste momento a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente também se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual, para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como oportunidades para estudarmos, para que possamos sair da ignorância e virmos realmente para a luz, sairmos das trevas da ignorância e alcançarmos a luz do esclarecimento. Conforme Jesus nos disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos alcançar esta liberdade. E alcançaremos um dia, sem sombra de dúvida, todos nós alcançaremos quando aprendermos as lições que precisamos aprender. E Deus nos concede constantemente oportunidades para o nosso aprendizado. Então hoje aqui nos encontramos em busca deste esclarecimento do Evangelho do Cristo, por meio do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então trouxemos para as nossas reflexões deste momento mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, juntamente com Chico Xavier. Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, esta belíssima parceria que nos rendeu inesgotáveis frutos de esclarecimentos. Então hoje, o capítulo de número 41 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Se Andarmos na Luz. Então aqui Emmanuel nos traz esclarecimentos acerca da necessidade que temos de realmente andarmos na luz. Se realmente nós nos esforçarmos e começarmos a andar na luz, sem sombra de dúvida que a nossa vida será bem diferente. Mas antes de começarmos aqui, nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura do livro Pai, Perdoa-lhes, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. E a mensagem também está contida no capítulo de número 41, que tem como título Perdoar aos Amigos. Então aqui, irmão José nos traz belíssimos esclarecimentos também acerca do perdão, perdoar aos amigos. Então ele nos diz o seguinte: se Jesus
Se Jesus recomendou o perdão aos inimigos, o que não nos solicitaria em relação aos amigos? Então, se Jesus nos orientou, nos pediu para que perdoássemos aos nossos inimigos, o que Jesus nos falou, o que Jesus nos falaria acerca do perdão em relação aos nossos amigos? E aí ele acrescenta, porque em algum momento alguém tenha deixado de corresponder às tuas expectativas, não rompas a antiga relação de amizade. Então aqui, irmão José nos orienta que se alguém rompeu, se alguém cometeu algum equívoco ou deixou de corresponder às nossas expectativas, não rompamos. Aqui, conforme ele diz, não rompa as antigas amizades, antigas relações, simplesmente porque naquele momento, aquele irmão, aquela irmã não correspondeu à sua expectativa. E você? Será que você constantemente corresponde às expectativas dos seus amigos? E aí ele diz na sequência, por serem tão frágeis quanto nós, os amigos também falham. Então aqui ele nos fala que os amigos são frágeis assim como nós. Então eles precisam e eles merecem o nosso perdão, assim como nós também precisamos. E aí ele acrescenta, nem sempre as pessoas das quais costumamos muito esperar estão em seu melhor dia. Então aqui ele nos lembra que nem sempre as pessoas das quais nós esperamos muito, nem sempre elas estão nos seus melhores dias, da mesma forma que nós também nem sempre estamos nos nossos melhores dias. E ele diz ainda, companheiros de atitude irrepreensível podem decepcionar-nos, porque haveríamos de perder a confiança em quem, num instante de fragilidade, se revelou tão humano quanto nós? Por que perder? Por que haveríamos de perder a confiança devido a um instante de fragilidade de um companheiro de jornada? Ele se comportou assim como nós, que também somos frágeis. E aí ele encerra dizendo, se as pessoas, de uma forma geral, as pessoas deixassem de nos considerar amigos porque lhes causamos esta ou aquela frustração, é provável que não tivéssemos amizade com uma só delas. Então aqui ele nos chama a atenção que se as outras pessoas deixassem de serem nossos amigos, nossas amigas, pelo fato de nós não correspondermos às suas expectativas ou tê-las frustrado em algum momento, é bem provável que nós não teríamos nenhum amigo, não teríamos nenhuma amizade. Então é por isso que ele nos fala sobre a necessidade de aprendermos a perdoar aos nossos amigos, assim como Jesus nos aconselhou o perdão aos inimigos. E aí nós chegamos aqui nas palavras do Espírito Emmanuel, com Chico Xavier, através da mediunidade de Chico Xavier, no capítulo de número 41 do livro Palavras de Vida Eterna. E esse capítulo de número 41, como dissemos no início, tem como título Se Andarmos na Luz. E Emmanuel trouxe para estas reflexões palavras de João, em sua primeira epístola, capítulo 1, o versículo de número 7, João nos disse o seguinte: se andarmos na luz, como ele está, ou seja, como Jesus está, temos comunhão uns com os outros. Então aqui ele nos chama atenção para aquela necessidade de andarmos na luz do conhecimento, do esclarecimento do Evangelho do Cristo, porque assim nós alcançaremos também a luz. Se andarmos na luz,
como Jesus está, sem sombra de dúvida que estaremos verdadeiramente em comunhão uns com os outros. E aí vem Emmanuel para nos esclarecer da seguinte maneira: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Então aqui ele fala que são várias vezes que estas incompreensões na vida nos separam. Ele nos diz ainda que resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. Então, resoluções em relação à nossa vida particular, essas incompatibilidades em relação às pessoas que aqui estão transitando ou fazendo esta caminhada, esta jornada juntas, interpretações discordantes e ressentimentos. E aí ele acrescenta: e com isto, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Então ele fala que tudo isto, estas dissensões, incompreensões, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, tudo isso são consideráveis e nos traz consideráveis perdas de tempo e trabalho que nos arruinam as tarefas e perturbam a nossa vida, nos prejudicando em nossa caminhada evolutiva. E aí ele diz o seguinte: retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Então aqui ele nos fala que assim nós nos comportamos, nós nos retiramos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente os nossos companheiros de jornada, complicamos os problemas e, sem sombra de dúvida, depois de tudo isto, nós nos desertamos da obra que nós temos que realizar e que nós precisamos realizar, que é a obra da nossa transformação. E aí ele diz na sequência: contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz. Então, aqui, depois que ele relacionou todos estes problemas que, via de regra, acontecem conosco, aí ele nos diz que se nós andarmos na luz, semelhantes desastres não irão acontecer conosco. E aqui ele está falando exatamente de andarmos na luz do esclarecimento por meio do Evangelho de Jesus, fazendo aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. E aí Emmanuel acrescenta: porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Então, se nós andarmos na claridade irradiante de Jesus, se nós andarmos colocando em prática os seus ensinamentos, sem sombra de dúvida, conforme ele nos diz aqui, nós compreenderemos e partilharemos as mesmas esperanças, as mesmas necessidades. Então, aqui ele nos chama a atenção para a necessidade daquele esforço constante para andarmos na luz. Não é simplesmente nós conhecermos intelectualmente, decorarmos intelectualmente o Evangelho de Jesus, mas praticá-lo nas nossas mínimas atitudes do dia a dia. E aí ele diz o seguinte: se nós nos movimentarmos, ou seja, se nós andarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Então aqui ele nos fala que nós encontraremos, se nós andarmos na luz do Evangelho de Jesus, nós conseguiremos identificar infortúnios onde nós
sem o Evangelho de Jesus, nós enxergaríamos apenas rebeldia e desespero ou desesperança. Ao passo que onde, sem a luz do Evangelho, sem o entendimento do Evangelho, nós encontramos apenas a chaga da ignorância, nós iremos encontrar coisas bem diferentes. E aí ele diz, onde perceberemos também a maldade e o crime. Então, onde nós achamos que é ignorância, ou onde existe a ignorância, nós iremos supor que existe simplesmente maldade e crime. Agora, quando nós olhamos as outras criaturas usando a luz, e se estamos na luz do Evangelho, ao invés de julgar aquela criatura ou aquelas criaturas como na condição de maldades, como sendo pessoas maldosas e criminosas, nós vamos chegar à conclusão que ali simplesmente existe ignorância e iremos nos esforçar para auxiliarmos aquelas criaturas ao invés de julgarmos. E aí ele acrescenta dizendo o seguinte, que se nós andarmos na luz do Evangelho de Jesus, perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência, e reconheceremos que situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós andamos ou quando nós passarmos a andar na luz do Evangelho, na luz do esclarecimento do Evangelho de Jesus, nós não iremos julgar as outras criaturas, porque iremos enxergar nas outras criaturas fragilidades que nós ainda carregamos conosco. Nós iremos enxergar aquelas pessoas que caíram como naquela condição de fragilidade, estender a mão e ver ali a condição de irmãos nossos de jornada e também nos colocarmos no seu lugar, e chegaremos à conclusão que naquele momento, se nós estivéssemos no seu lugar, nós também teríamos caído, porque ainda nos encontramos numa condição de fragilidade. Então ele nos diz que nós reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor daquele companheiro de jornada, de nossos irmãos caídos em delinquência, se nós estivéssemos no lugar dele, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra, ou seja, teríamos caído também, assim como ele caiu. E aí ele encerra estes belíssimos esclarecimentos ainda nos dizendo é que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Então, a luz do Senhor, a luz do esclarecimento do Evangelho de Jesus, nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que a luz do Evangelho fulgure tão somente em nossa razão ou no nosso intelectual e pontos de vista. Não adianta simplesmente nós termos, conforme ele diz aqui, intelectualmente, conhecimento do Evangelho de Jesus. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, que é a alavanca divina por agora e é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então prestemos atenção, conforme Emmanuel repete aqui mais uma vez, conforme nós encontramos em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15º, no item 5, sobre caridade, fora da caridade não há salvação,
que a verdadeira caridade é a única alavanca, esta alavanca divina, como sendo a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então é preciso que nós nos esforcemos verdadeiramente para andarmos na luz do Evangelho, praticando esses ensinamentos nas nossas menores atitudes do dia a dia. Que possamos nos esforçar, meus irmãos, que possamos, conforme Jesus nos pede, fazer esforços constantemente e fazermos aos outros tudo aquilo que gostaríamos que os outros nos fizessem. Paz de Jesus conosco, paz de Jesus em nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, por mais esta oportunidade que vocês nos concederam, porque a presença de vocês aqui nesta sala virtual é o motivo pelo qual me encontro aqui. E tenho certeza que tudo que falamos acerca do Evangelho, que constantemente falamos acerca do Evangelho de Jesus, não estamos falando para vocês, mas em primeiro lugar, a eu mesmo, que sou o mais necessitado de todos. Paz aos nossos corações e até breve, até muito breve, quando retornaremos mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. Um abraço fraternal e até breve.